Você ainda não entendeu como você pode lucrar com a franquia Maramix ou como o cliente que você coloca a máquina pode faturar com as máquinas? Nesse vídeo eu vou te explicar então. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Ferrer da Maramix e eu vim trazer para você nesse vídeo as formas como que você franqueado pode lucrar com a franquia da Maramix e como o cliente onde você coloca a máquina também pode lucrar com as máquinas. Nós começaremos falando sobre os formatos de contratação. Pelas minhas contas, nós já desenvolvemos 9 formatos diferentes, sendo que eu vou passar aqui para vocês apenas 4 formatos, que são os mais utilizados. Após você se tornar um franqueado, nós daremos treinamento para explicar como que funciona detalhadamente cada uma dessas formas de contratação. E também fornecemos todo o apoio jurídico na parte de formatação de contratos. O primeiro formato que eu vou passar para vocês é o comodato com compra mensal mínima. Nesse formato não tem aluguel, como o nome mesmo já diz, mas ele garante ao franqueado um combinado de compra de insumos mínima. Ou seja, o franqueado ele tem certeza de que todo mês ele tem uma venda garantida e dependendo do tempo de contrato, é um formato muito bom, porque você não tem risco de dar prejuízo, já que você amarrou contratualmente, por exemplo, vender 1.000 por mês durante 12 meses. Você sabe o quanto você vai faturar e o quanto você vai ganhar. Esse negócio de máquinas de bebidas quentes, aliás, é muito bom porque normalmente você sempre amarra o cliente com uma compra mínima, com um valor mínimo durante um prazo. Isso faz com que você não dependa de fluxo de cliente. Você transmite esse risco para o local onde você está colocando a máquina. Este modelo, comodato com compra mínima, é vinculado normalmente a máquinas multibebidas de balcão. É utilizado na Maramix para clientes que fazem proposta de bons volumes de compra e é muito utilizado por grandes empresas de máquinas de balcão multibebida, como por exemplo a Nestlé. O diferencial da Maramix nesse formato de negócio, além de ter o franqueado prestando serviço em clientes que estão na região, diferente de grandes empresas que atendem todo o Brasil em uma única sede ou em poucas sedes, então a gente presta um serviço de excelência e de muita proximidade com o cliente, a gente também tem uma variedade grande de produtos, a gente praticamente tem todas as opções de produtos do mercado, adoçado ou sem açúcar, e a gente também tem preços muito atrativos. O segundo modelo que eu vou passar para vocês é o de locação de máquinas. Quando acontece a locação, você fecha um valor por um período, a Maramix já tem as tabelas prontas para sugerir o teu valor de locação, e você vende todos os insumos para aquelas máquinas. Esse modelo de negócio, ele é muito utilizado para clientes que não têm volume para o comodato. Então, se, por exemplo, você tem R$300 de faturamento por mês, essa máquina tem potencial baixo para você conseguir não cobrar aluguel, né? O seu resultado final ficaria muito pequeno e não valeria a pena para você. Então, o que você faz? Você aluga a máquina e vende os insumos para ele. Mesmo sendo um volume menor de insumos, parte do dinheiro você garantiu com aluguel. Mais uma vez, o negócio de máquinas a gente consegue fazer um desenho para que o franqueado e o franqueador sempre ganhem e não corra riscos que não escolhem correr. O terceiro modelo de negócios é o aluguel com kit mínimo. Então você aluga a máquina pelo valor combinado e já coloca em contrato também um tanto de produtos para mandar para aquela máquina mensalmente. Isso garante a você que você dá uma empurrada no cliente. Por exemplo, isso é muito bom para clientes menores e quando o cliente ele tem outras soluções de bebida na loja dele. Então, por exemplo, o cliente já tem ali o café coado e pediu um café expresso, mas ele não quer se comprometer com volumes. Fala, não, tenho pelo menos um volume mínimo que eu vou ter que deixar, por exemplo, 3 pacotes de café de 1 quilo todo mês. Assim você força ele a oferecer a solução, porque o produto está lá parado. E o quarto, mais flexível e mais utilizado pelos franqueados, é o modelo de contratação por dose. Todas as máquinas você consegue tirar a leitura de doses por bebida, por botão. Então você tem como extrair relatórios de quando vende por período.
Essa leitura pode ser presencial ou pode ser feita por telemetria. E o modelo é muito simples, você combina com o estabelecimento que vai deixar a máquina e vai cobrar um X por cada bebida no botão. Você faz a contagem ou a máquina zerada, né, inicialmente, e no segundo período, por exemplo, depois de 15 dias, você faz uma leitura e tira a diferença. Por exemplo, se tinha 0 café expresso no momento da instalação da máquina e tinha 100 depois de 15 dias e você cobrou, por exemplo, R$2 por café expresso, então esse cliente está te devendo R$2. Tá? E isso para todos os botões. A grande vantagem desse modelo é que o cliente ele não precisa investir em estoque. Normalmente você transmite o produto como remessa para ele e só fatura após a leitura. Esse é um sisteminha um pouquinho mais complexo, aliás, o sistema de máquina é um pouco mais complexo, como vocês devem estar entendendo, mas é muito lucrativo e muito seguro, né? Porque você sempre amarra em contrato com o cliente que vai se comprometer com o volume de compras. No caso de doses, você também amarra um compromisso, por exemplo, você tem que faturar pelo menos 1.000 doses de R$1 por mês, no mínimo. Se faturou 900, você cobra 1.000. Isso não é a gente que está inventando, o mercado já é assim. Então você, mais uma vez, coloca num formato seguro para você. Rafael, eu ainda não entendi direito como é que eu ganho dinheiro na venda de insumos e nem o meu cliente como é que ele ganha dinheiro. Então eu vou explicar. Existem primeiro 2 tipos de cliente. O cliente que compra e adquire a máquina para ganhar dinheiro com ela e o cliente que vai garantir um bom serviço para um parceiro. Por exemplo, uma clínica que escolhe colocar uma máquina, ela pode colocar em diversos formatos. Lá na recepção, ela coloca uma máquina, ela quer dar de graça o café expresso e quer cobrar o chocolate quente, o cappuccino, o café com leite e o mochaccino. Então ela quer cobrar 4 bebidas, ela quer cobrar R$2 da bebida paga e quer dar de graça o café expresso. Quando ela tira um café expresso, ela está tendo custo, né? Ela poderia cobrar qualquer bebida ou doar qualquer bebida. Essa foi a negociação que ela tinha, né, em relação principalmente ao budget dela, né, ao orçamento que ela tinha. Então ela pode escolher e a gente pode adaptar a máquina conforme a vontade do cliente. A gente pode colocar sistema de moeda, de nota, de cartão, compra por aplicativo. A gente faz do jeito que o cliente quiser, desde que seja vantajoso para você franqueado e para nós franqueadores, né? Então, basicamente, nesse caso, o cliente ele está pagando o custo das bebidas lácteas e tendo o custo das bebidas de café expresso. Um outro exemplo, numa lanchonete, por exemplo, a gente aqui fornece para o franqueado as bebidas que elas são em pó, normalmente, as bebidas, por exemplo, chocolate quente, ele vem um saco de 1 quilo, né, com pó todo pronto, e a mágica que a máquina faz é misturar com água quente e bater. Em alguns outros vídeos a gente tem isso explicando direitinho. Então, o que a gente vai fazer para lanchonete? A gente, por exemplo, vai entrar com o modelo de doses, então eu vou transformar os custos aqui, né, em números mais fictícios para vocês entenderem. Você compra um pacote da franqueadora, tá? Esse pacote vai custar lá X, tá? Vou supor que você pague por dose 80 centavos, tá? Na bebida láctea. Você vai vender para o seu cliente lanchonete a R$2 no formato de dose. E o cliente lanchonete vai vender a R$4,50. Então o cliente ganhou R$2,50 sem colocar nenhum dinheiro, só por estar expondo uma bebida de qualidade, uma bebida de máquina, uma bebida que ele não tinha na loja. Então essa é a vantagem dele. Qual a vantagem do franqueado? O franqueado que pagou 80 centavos pela dose está vendendo a R$2, ganhou R$1,20 por bebida, né? Ele vai ter um monte de doses aí, mas em outro cliente, ou seja, ele vai ter um catadão ali de clientes que vai formar o parque dele. E a franqueadora, a mesma coisa, tá? A gente também ganha um valorzinho um pouco menor, mas num parque maior. Então todo mundo vive disso igual, tá? De revender bebidas para quem não é custo. Para quem é custo, está pagando para dar um conforto ao seu cliente. Rafael, e quais são os tipos de máquina que a gente pode trabalhar e que tem na Maramix? A gente pode trabalhar com qualquer tipo de máquina que tiver uma boa relação de investimento em equipamento,
trabalho e retorno, tá? Então, a gente sempre pega o retorno como aquela negociação, então parte de lá, tá? Qualquer indicação de máquinas vai depender primeiro da investigação com o cliente. Então, você chegou lá na clínica, ele quer uma máquina de café, na verdade ele quer servir café expresso. Isso é legal. Café expresso, quantas doses? O cliente vai te falar, eu quero o potencial de 20 doses por dia, tá? Não, mas aí a gente faz a proposta de colocar uma máquina de café expresso para ele, fala, não, mas eu queria aquelas máquinas grandonas, que tem copo automático, para o cliente pagar, etc, etc. Não compensa, é pouca dose para muito equipamento, seria um negócio assim, da gente colocar um investimento num retorno que duraria a vida inteira. Então, a gente vai fazer uma avaliação do equipamento que a gente quer oferecer, nós daremos esse trabalho de consultoria para o franqueado, e o franqueado irá replicar para o cliente, né? O equipamento que a gente quer oferecer para aquele volume desejado, para aquele custo, tá? Então, por isso que a gente tem a cada negociação algumas tabelas prontas, mas também uma avaliação, um DRE, né, um business plan daquela operação. Outro exemplo, o teu cliente, o mesmo cliente, ele aceitou receber uma máquina de café expresso, que é o que ele precisa para servir 20 cafés expresso por dia. Só que ele está do outro lado da cidade, dentro de São Paulo. O que você vai fazer? Pô, uma máquina de café expresso eu vou ter que passar de 1 a 2 vezes por mês. Nesse formato, provavelmente eu vou tirar uns R$200 de lucro, que não é muito. E eu ainda vou ter que atravessar a cidade 2 vezes por mês para poder prestar apoio para esse cliente. Não parece bom negócio. Eu posso ou combinar um volume maior de doses ou aumentar o preço por dose para compensar um pouco mais. Então você, franqueado, também tem que decidir se aquela negociação naquela proposta vale a pena, porque o custo de operação, que não é tão grande, porque você não é como ir trabalhar todo dia, pagar estacionamento, né, aquela coisa de shopping normalmente, né, você vai 1, 2 vezes por mês no cliente, mas ainda assim gera hora de trabalho, né? Gera o custo do deslocamento, né? Algum imprevisto que você tem que correr no cliente também é contabilizado nessa conta sua, né? De aprovação ou não daquela proposta. Então tem que ficar ligado também com essa coisa, não só de ofertar máquina, mas também se é bom negócio para você. Agora que a gente entendeu um pouquinho da relação, né? De que máquina oferecer, de que proposta aprovar em relação, né, ao custo da operação, nós temos máquinas de café expresso, só de bebidas solúveis, multibebidas e etc. A máquina não vai ser um problema. A gente pode colocar máquina, por exemplo, de bebidas automáticas, que a gente fala, é aquela que tem um copo automático, mexedor automático, sistema de pagamentos, mas é importante que vocês saibam que a relação de trabalho com máquina é a seguinte: quanto mais acessórios, mais cara é a máquina, ou seja, mais investimento, independente de quem seja, tá? Se é do franqueado, se é do cliente ou se é nosso, a relação de investimento e retorno tem que ser mais favorável, né? Ou tirar mais doses, as doses serem mais caras, né? E dá mais trabalho, ou seja, se você tiver que operar esta máquina, você vai mais vezes nessa máquina. Por que dá mais trabalho? Porque quanto mais acessórios, maior a quantidade de problemas, tá? Por exemplo, se você tem um moedeiro, a moeda pode entupir, o moedeiro pode falhar, né? O moeda entupir acontece direto. Tem pessoas assim, é muito comum a pessoa tentar colocar 2 moedas de uma vez. Pode não parecer, e aí entope, daí você tem que ir lá para poder abrir o moedeiro. E veja, a gente tem um monte de máquina com moedeiro, a gente sabe do que está falando. Eu só quero colocar aqui que uma relação de quanto mais acessórios, mais trabalho dá. E normalmente quem faz esse trabalho é você. Se não for você, vai ter que ser alguém treinado por você, que essa é uma boa hipótese, tá? Deixar alguém treinado por você, que não tenha custo, né? Alguém do estabelecimento, por exemplo, no exemplo da clínica, caso você coloque, né, uma máquina que tenha copo automático com um sistema de pagamento, tá? Na hora que o copo ele travar, você ensinar a pessoa a tirar o copo, e claro que você vai saber porque nós te passaremos isso no treinamento. Na hora que o copo travar, a pessoa abre e destrava o copo e a máquina volta a funcionar normalmente. Na hora que travar a moeda, vai lá recepcionista, tira a moeda que está entupida e a máquina volta a funcionar normalmente. Isso é legal. Agora, se a empresa não quiser disponibilizar uma pessoa para dar essa manutenção primeira na máquina, é você que vai voltar sempre. Ou você vai ter
que pagar alguém para ir. Então as duas hipóteses de você ir ou mandar alguém é quase que nula, porque deixa, assim, para uma máquina, deixa o negócio muito caro, muito inviável. Agora, se for um parque acima de 5 máquinas, no mesmo local que desse conjunto de problemas, é normal, você vai, né, dar um problema por dia de entupimento, por exemplo, em 5 máquinas, ou copo, ou mexedor, ou moeda, daí você já passa, já abastece todas as máquinas, já limpa. Então, quanto maior a máquina, maior o investimento, maior a quantidade de problemas, e a gente precisa ter melhores propostas. Então, normalmente, quando a gente coloca máquinas automáticas, ou porque é do lado de casa, porque dá para ir a qualquer momento sem muito custo, né? Ou quando o cliente se compromete com essa manutenção de operação, que é super básica, super fácil de fazer, qualquer pessoa aprende, mas nem toda empresa quer fazer, ou a gente escolhe colocar uma máquina mais simples, né? Se for outro caso também, por exemplo, colocar só uma máquina que aperta o botão, o cliente pega o copinho, coloca lá, não tem sistema de pagamento, quem paga por todas as bebidas é a empresa, e aí fica todo mundo trabalhando dentro de equipamento mais barato. Você baixa a tua curva, né, ali o seu investimento inicial, dá para abaixar o trabalho, ou seja, dá para tornar o negócio mais viável na ponta. Às vezes o que acontece é que o negócio é melhor para todo mundo se o cliente aceitar dar a bebida, porque toda a cadeia barateia. E aqui na Maramix nós temos todos os acessórios, ou a gente pode também eventualmente indicar fornecedores que dêem algum suporte em acessórios específicos. Por exemplo, aquecedor de xícara a gente não comercializa direto, daí a gente vai te indicar um fornecedor de aquecedor de xícara, ou da própria xícara, tá? A gente também não, a gente tem a caneca, mas a gente não tem xícara, a gente, né, então a xícara a gente indica, a caneca a gente vende por causa da personalização. E esses acessórios contam muito, tá? Se o cliente tiver essa expectativa. Então, um grande cliente com grande volume, tá? Normalmente a estratégia das grandes empresas é entrar investindo nesse cliente, por exemplo, uniforme para funcionário, caneca, porque pô, se o cliente me deixa R$500 de lucro por mês, o que custa eu colocar R$500 de caneca em comodato, que eu vou retirar na hora de tirar a máquina, caso aconteça, quando acontecer, né? E eu só deixar de ter um mês de lucro, sendo que todo o resto do período do contrato eu vou ter muito lucro com esse cliente. Então a gente coloca com bastante veemência aí que é preciso investir em alguns clientes para ter bons lucros. Sobre os produtos, a gente tem vídeos exclusivos falando sobre o produto. Rapidamente falando, a gente tem todas as bebidas lácteas, tem 5 tipos de cappuccino, tem chocolate com açúcar, sem açúcar, lácteos todos sem açúcar também, composto lácteo, leite integral e café em grão de 3 tipos, tradicional, premium, gourmet e o café em pó. Inclusive, já entrando no café em pó, a gente tem o canal do varejo. Tudo que a gente vende para o cliente que tem máquina, a gente também pode vender para o varejo, tá? A gente, inclusive, para o varejo tem preços super especiais. Você pode entrar com café de qualidade. Nosso café é 100% arábica, do sul de Minas, né? Não tem nenhuma mistura, né? Que normalmente é possível fazer por aí, inclusive a BIC permite, mas a gente não se dá o luxo de fazer. Então a gente serve um café 100% arábica a preços populares quando o franqueado quer trabalhar o canal de varejo, ou seja, ter também outras fontes de renda além do cliente que tem máquina. Por enquanto é isso, pessoal. Um grande prazer. Obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, converse com o seu consultor. Grande abraço e sucesso a todos.